Bons estudos! Na nossa vida diária, nós deparamos com vários objetos úteis. Quando prestamos um pouquinho de atenção neles, logo vem a pergunta: como será que eles são feitos? Essa curiosidade é importante, principalmente para aquele que pretende trabalhar no diversificado mundo da mecânica. Foi justamente tentando encontrar soluções para os problemas que foram criadas as ferramentas e as máquinas dos diversos processos de fabricação que você tem visto. Por exemplo, uma pequena presilha para papel como essa aqui. Se você reparar direito, vai ver que não é um objeto tão simples como parece. Tem uma série de dobras. Como será que esse tipo de dobra, ou mesmo alguns cortes, são realizados? Esse é o assunto da teleaula de hoje. Hoje você vai ter uma visão geral de como são os processos de conformação por meio de estampos de corte e dobra. Vai conhecer os princípios dessa operação, assim como a utilização dos estampos. Vai ter também uma noção de como acontecem o corte e a dobra do material. Ô, Ananias, vim te explorar um pouco. Ah, que é isso, Caio. É um prazer passar pra frente o pouco que eu aprendi. Quem dera eu soubesse o pouco que você sabe. Ô, Ananias, eu queria mais informações sobre o corte. Claro, olha, esse assunto eu gosto muito. Mas o que exatamente você quer saber? Não, o básico. É só pra ter a ideia inicial desse processo de fabricação, entendeu? Ah, você disse muito bem. O corte é um processo de fabricação no qual se dá a seguinte operação. Duas cunhas de corte se movem uma contra a outra, provocando a separação do material por cisalhamento. Como é que é? Cisalhamento? O cisalhamento é quando o material sofre uma deformação pela ação de duas forças opostas e cortantes. É a ação do corte provocado pelas cunhas de corte, que também são chamadas de punção e matriz. Como é que é? Punção, matriz? Agora eu não entendi nada. Como é que é isso? É mais ou menos assim, ó. O punção é pressionado contra o material e a matriz, de tal modo que para efetuar o corte necessita-se aplicar uma certa força. Essa força recebe o nome de esforço de corte. Durante o corte, quando o material está sendo pressionado contra a matriz pelo punção, aparecem nele deformações elásticas. Em seguida, surgem deformações plásticas em ambos os lados da chapa a ser cortada. Com a pressão contínua do punção contra a matriz, o material começa a trincar, e essas trincas de ruptura, quando se unem, vão separando a peça da chapa. Uma das características do corte é que a separação de materiais acontece sem a formação de cavacos. Quer dizer que é possível obter um corte sem rebarbas? Esse corte pode ser obtido quando as trincas que se iniciam nos fios de corte se encontram. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma folga adequada entre o punção e a matriz. É a chamada folga de corte. E como é que essa folga é calculada? Bom, aí depende do material a ser trabalhado. Quer dizer, você vai ter que levar em consideração a espessura do material e a sua resistência à tração. Essa operação que você viu o Ananias ensinando é o corte. Mas existe também um outro processo de fabricação por conformação, que é a dobra. Nesse processo, uma ferramenta composta por um conjunto de duas ou mais peças exerce uma força sobre uma superfície, alterando essa superfície. Sob a ação da força exercida pela ferramenta, a chapa plana vai sendo alterada, adquirindo a mesma forma encontrada tanto no punção quanto na matriz. Essas operações de dobramento têm a finalidade de dar forma a peças e a perfis. Agora que você conhece essas duas operações, você deve estar se perguntando: mas qual exatamente é a ferramenta utilizada para o corte e para a dobra? Pois é isso que você vai conhecer agora. A ferramenta utilizada nos processos de corte e dobra é o estampo. Mas essa ferramenta é usada tanto para dobrar quanto para cortar. Bom, existem os estampos mistos, que servem tanto para cortar como para dobrar. Eles são compostos de um conjunto de peças ou placas que, associado a prensas ou balancins, executa operações de corte e dobra.
Mas existem também estampos com a finalidade de corte e estampos com a finalidade de dobra. Este aqui, por exemplo, é um estampo de corte. Durante o processo de corte, o material a ser trabalhado é cortado de acordo com as medidas das peças a serem estampadas. Esse material recebe o nome de tira. E quando cortamos dessa tira aqui as formas que necessitamos, a parte útil recebe o nome de peça. E o restante de material que sobrou é o retalho. E os estampos, você poderia falar um pouco mais dessa ferramenta em si? Pois não, dá só uma olhada. De modo geral, os estampos de corte são formados por dois conjuntos de peças, o conjunto superior e o inferior. Os dois conjuntos são fixados à prensa, mas o conjunto superior é móvel, enquanto o inferior é imóvel. E os dois conjuntos são constituídos de vários componentes. E seria muito bom que você ficasse por dentro de cada um desses componentes. Por isso, preste atenção. A parte superior do estampo é formada pelos seguintes componentes: a espiga, uma peça geralmente cilíndrica, feita de aço 1020 a 1030, que é introduzida e presa no alojamento do cabeçote da prensa e sustenta o conjunto superior. A placa superior também é uma placa de aço 1020 a 1030, cuja finalidade é fixar a espiga e unir, através de parafusos, duas outras placas, a placa de choque e a placa porta-punção. O aço da placa de choque é 1060 a 1070. Ela é temperada e retificada, e sua função é receber os choques produzidos pelas cabeças dos punções no momento em que eles furam ou cortam a chapa, evitando sua penetração na placa superior. E sua espessura varia de acordo com o material a ser cortado. A placa porta-punções é feita de aço 1020 a 1030, situada logo abaixo da placa de choque e da placa superior. Ela é fixada por parafusos e sua função é a de sustentar punções e cunhas. O punção é o componente que faz o corte quando introduzido nas cavidades da placa matriz, dando forma ao produto. É feito de aço com alto teor de carbono. Ele pode ser um punção simples, quando sua forma não apresenta dificuldades de construção. Mas quando ele possui partes frágeis que serão submetidas a grandes esforços, é chamado de punção com peças postiças. Existe também um punção cuja largura equivale ao passo da matriz, que é conhecido como faca de avanço. Ele é utilizado em estampos progressivos quando existe a necessidade de maior rapidez no trabalho. A faca de avanço faz um corte lateral na tira, com a mesma medida do passo. Isso possibilita o deslocamento da tira em passos constantes para a obtenção de peças padronizadas. Todos esses componentes que você viu, espiga, placa superior, placa de choque, placa porta-punções, punção e faca de avanço, são componentes do conjunto superior de um estampo para corte. Mas como você viu também, o estampo é composto de um conjunto inferior que possui vários outros componentes importantes para se conhecer. Um deles é a placa guia, uma placa de aço 1020 a 1030 que tem a função de guiar os punções e pilotos centradores nas cavidades cortantes da matriz. A espessura da guia vai depender do tamanho do estampo, do curso e da função dos punções. Existem também as guias laterais, duas peças de aço 1040 a 1060 colocadas na lateral da placa matriz, cuja função é guiar a tira de material a ser cortado. Elas podem ser temperadas e revenidas. A placa matriz é uma placa de aço com alto teor de carbono, temperada, revenida e retificada, com cavidades que têm a mesma secção dos punções. Ela tem a função de reproduzir peças pela ação dos punções. Pode ser inteiriça, quando é constituída de apenas uma peça, ou seccionada, isso é, constituída de várias peças e utilizada nos estampos de grandes dimensões. E por fim, existe a placa base, que serve de apoio à placa matriz e é fixada a ela por meio de parafusos e pinos de guia. É construída em aço 1020 a 1030. Quando a peça já cortada sai pela parte inferior da matriz, a placa base tem sempre uma cavidade com dimensão maior para facilitar a saída.
Como você viu, o conjunto inferior do estampo é constituído pela placa guia, pelas guias laterais, pela placa matriz e pela placa base. Agora é hora de você saber alguma coisa sobre o estampo de dobra. O estampo de dobra também é conhecido como dobrador. E é igual ao estampo de corte? Bom, ele também é formado por punção e matriz, que são guiados pelo cabeçote da prensa. Assim, olha. O punção é esta peça maciça. A parte inferior dele tem um perfil que corresponde à superfície interna da peça que está sendo dobrada. Ele pode ser fixado diretamente no cabeçote através da espiga. A matriz é de aço e a sua parte superior tem a forma da parte exterior da peça e pode ser fixada diretamente sobre a mesa da prensa. Geralmente é sobre a matriz que se fixam as guias do material da peça, que são elementos adaptados ao estampo para dar uma posição adequada ao trabalho. E me diz uma coisa, com esse estampo eu posso dobrar qualquer coisa? Quer dizer, eu posso conseguir qualquer tipo de perfil? Bom, com a técnica de dobrar que você tem hoje em dia, você consegue várias possibilidades, mas é importante observar os diferentes aspectos do trabalho. Como assim? Olha, com um estampo simples, você pode conseguir vários perfis, mudando somente a posição da peça para obter a forma que você deseja. Mas preste atenção numa coisa. Olha aqui. Devido à recuperação elástica, uma peça que foi dobrada tende a voltar à forma inicial. E aí, como é que a gente faz? Por isso, quando você está fazendo um trabalho de dobra, precisa calcular um ângulo menor do que o desejado, para que depois desse processo da recuperação elástica, a peça fique com o ângulo previsto. Existe uma região na peça dobrada onde não ocorre deformação por tração, nem por compressão. É onde se localiza a chamada linha neutra, que é utilizada nesses cálculos do estampo de dobra. Repare na deformação sofrida pela seção da peça dobrada. Outra coisa que precisa de cuidado é se o raio interno é muito pequeno quando se dobra a chapa. Com isso, a peça pode trincar, romper, ter uma redução de espessura ou perder a resistência desejada. Aqui é necessário calcular o raio mínimo, que vai depender do material com que se está trabalhando. E existem muitas coisas a se considerar. Por exemplo, a peça comprime-se na parte interna da dobra e estende-se na parte externa. E na ação de dobrar, a força aplicada, ela também deve ser calculada antes de se escolher a prensa adequada ao trabalho. Além, é claro, de muitas outras coisas que a prática diária vai nos ensinando. Olha, Caio, eu não sei mais o que eu poderia dizer sobre esse assunto. Mas eu aprendi um montão de coisas com essa nossa conversa de hoje. Tanto, Ananias, que eu gostaria de fazer agora uma boa revisão. É isso aí, Caio. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu 2 processos de fabricação por conformação, o corte e a dobra. Conheceu também a ferramenta utilizada nestas operações, o estampo. Viu que existem estampos para corte, estampos para dobra e também estampos mistos, que unem os 2 processos. Aprendeu que os estampos para corte são constituídos de 2 conjuntos, um superior e outro inferior, e que cada conjunto, por sua vez, possui diversos componentes. Conheceu também as partes que constituem um estampo para dobra e considerou vários aspectos gerais que determinam a qualidade de um produto. Tudo isso que você viu nesta teleaula pode ser assimilado melhor com a ajuda do seu livro de estudos. Nele você vai encontrar exercícios que vão te ajudar a assimilar melhor esses conteúdos. Bons estudos e até a próxima teleaula.